Existe uma narrativa confortável no mundo corporativo que diz que crise são exceções. Historicamente, não tem nada mais falso do que isso. As crises sempre foram um pano de fundo da história social e também do mundo do trabalho. Sabe o que não muda? A nossa arrogância de acreditar que a gente consegue controlar o mundo. Cultura organizacional no mundo entrópico. Esse é o tema do primeiro Dell Insights de 2026. Sejam todos muito bem-vindos à temporada 2026 do Dell Insights. Estamos aqui com a equipe toda, feliz demais em receber vocês para esse ano. Se você é novo por aqui, eu sou Adeildo Nascimento, CEO, fundador da Dell Consultoria. A Dell Consultoria que é a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil. Acredita em mim. Nós fazemos toda a jornada de cultura dos nossos clientes. Nós fazemos diagnóstico profundo de cultura organizacional. Nós ajudamos os nossos clientes no desenho da cultura que eles querem e não para por aí. Nós desenvolvemos todas as etapas de construção da cultura organizacional de uma empresa. E como se não bastasse, nós temos o braço educacional da Dell Consultoria, que é a Dell Educação, que a propósito está com as inscrições abertas para nossa 5ª turma de formação de especialistas em cultura organizacional. 2026 é o seu ano, hein? De desenvolver a competência em cultura organizacional. Se você é profissional de RH, está assistindo esse vídeo aqui do Dell Insights, não perca tempo. Tem um link aí na descrição do vídeo para você já se cadastrar na nossa turma de especialistas. A 5ª vai ser a maior turma que a gente já fez até então. A gente te espera. Nesse primeiro vídeo do Dell Insights 2026, eu quero falar com vocês sobre cultura organizacional no mundo entrópico. E por que isso? Porque a gente começou o ano de 2026 com a energia alta no que tange a entropia, né? Ou seja, a gente está vivendo uma série de movimentos sociais, geopolíticos, econômicos, climáticos, tudo acontecendo ao mesmo tempo e agora. Na história do mundo, outras tantas coisas aconteceram. Crises são pano de fundo da história social. Eu vou listar algumas aqui para vocês. Na antiguidade nós tivemos colapsos agrícolas, guerras, epidemias. Na Idade Média a gente teve peste, fome, colapso populacional. A Revolução Industrial trouxe para a gente crescimento explosivo, mais instabilidade social. E o século XX, então, a gripe espanhola em 1918, colapso financeiro em 29, guerras mundiais, choques do petróleo, crises inflacionárias. O que a história mostra é que crises acontecem ao tempo todo. O que está acontecendo agora, na verdade, é que elas estão encurtando, ou seja, a gente nem deixa de viver uma crise, já vê a próxima. Então, esse mundo entrópico, um mundo que tendencia ao caos, vai se tornar uma realidade, ou ele já é uma realidade. Mas como que empresas tratam cultura, ou por que cultura é importante no mundo entrópico? E o tema desse Dell Insight surgiu porque a Dell Consultoria cresceu muito no pós-pandemia, porque talvez a pandemia disse pra gente que a partir dali o mundo viveria uma entropia extremamente acelerada. Em que ponto que esse mundo entrópico cruzou com as nossas culturas corporativas e começou a dar problema? A cultura corporativa do mundo do trabalho até então, ela foi criada no modelo taylorista e fordista, que prezava a eliminação das redundâncias, o corte de custo, a eficiência total das organizações. O problema é que são justamente as redundâncias de um sistema que fazem com que ele seja mais perene. A pandemia chegou e pegou um monte de empresas com cultura taylorista e fordista sem nenhuma redundância. Vamos pegar aqui e fazer uma analogia com o corpo humano. Nós temos um único coração, uma única alma, mas tem vários sistemas nossos que são redundantes. 2 rins, 2 pulmões, 2 olhos, 2 ouvidos. Então, na lógica desse novo mundo entrópico, a cultura organizacional, obrigatoriamente, ela não pode ser mais taylorista e fordista na essência. Do contrário, as empresas vão quebrar no mundo entrópico. Onde entra a cultura nessa história toda? A cultura entra justamente quando os controles sem redundância falham. Porque quando controles falham, quem controla, quem coordena é a cultura organizacional. E o que nós normalmente encontramos nas empresas pós-pandemia? Primeiro, um fetiche
fetiche de controle e centralização de informações. Esses sistemas passados, eles têm esse fetiche de centralizar dados, informações e o controle efetivo das organizações. Quando tudo é centralizado, chega uma pandemia, chega um caos social, chega um mundo entrópico, essas empresas não conseguem mais nadar nesse ambiente, elas não conseguem mais percorrer os mesmos caminhos, porque esse mundo não é mais o mundo do passado. Vamos a mais algumas analogias. O trânsito, por exemplo. Implementar um monte de regras de trânsito não necessariamente elimina os congestionamentos. Já por outro lado, a internet, quando tem sistemas distribuídos como um grande blockchain, elas tendem a ser mais eficientes. Alguns exércitos, por exemplo, nessa nova guerra tecnológica, já estão preparando os soldados não para agirem com comandos diretos, mas ação por intenção e não ação por microordem. Ou seja, centralizar todas as ações de um único exército já começa a não dar certo até na guerra, considerando as tecnologias e o mundo como ele sobrevive hoje. Será que a sua empresa ainda vai continuar do mesmo jeito, operando no mesmo sistema, num ano que já começou com caos político, econômico, geopolítico, social, tecnológico e tudo mais? Acredita em mim, se a cultura da sua empresa não mudar, talvez ela quebre num curto espaço de tempo. E aqui nós queremos começar esse ano te alertando, porque o ano começou desse jeito que você está vendo aí. Cultura é infraestrutura, é método, é uma decisão estratégica que você, CEO, empresário, toma. Cultura não é uma pauta de recursos humanos, não é um projeto de recursos humanos. Isso é teu. CEO, empresário, líder. E as empresas, elas não quebram de fora para dentro, elas quebram de dentro para fora. Então as crises vêm e elas despertam medos latentes e comportamentos que já existem dentro da sua empresa. Então pode estar acontecendo uma crise que não tem nada a ver com o seu mercado, mas acredite em mim, esse mundo entrópico vai bagunçar o mundo do trabalho, o mundo social. Não existem mais paredes hoje. Todo mundo fica o tempo todo conectado em mídia social e vivendo uma nova abrangência, um novo sistema de vida que afeta sim o teu colaborador na linha de montagem, o seu colaborador lá no trabalho, no escritório, em casa, no home office. Então as crises, elas trazem à tona movimentos latentes da sociedade que afetam a tua produtividade. Obrigatoriamente você tem que entender de cultura e fazer com que isso seja realidade dentro da sua empresa. Cultura não é sentimento, não é historinha do pessoal do RH, não é coisa bonita de storytelling e manifesto. Isso são ferramentas que são utilizadas para a construção de um modelo estratégico que suporta o movimento da sua empresa e pode preservar ela frente ao que está acontecendo no mundo como um todo. Então, se você é CEO ou empresário, lembre-se, 2026 começou do jeito que está, os próximos anos não vão ser diferentes, eles vão ser cada vez piores em termos de entropia. Só a cultura é que pode fazer com que a sua empresa trafegue melhor nesse cenário. E como sempre, aqui no Dell Insights, a gente não fica só na filosofia, na teoria, no espaço sociológico e histórico. A gente dá conselhos práticos. Como que um bom projeto de cultura se materializa infraestruturalmente e estrategicamente na sua empresa? Primeiro, quando a cultura é forte, decisões importantes acontecem sem a necessidade de uma chefia presente e microgerenciadora. Lembra quando eu usei o exemplo dos exércitos que já estão sendo treinados na ideia de ação por intenção e não ação por microordem? Até os exércitos já estão fazendo isso. Se a sua empresa ainda sobrevive pela decisão microgerenciadora de chefes, é bem provável que esse mundo entrópico coloque você numa enrascada. Então, primeiro ponto, decisões sem necessidade de chefia. Isso é sinal de uma cultura forte. Outro ponto, uma enorme confiança entre as áreas. Uma empresa que trabalha de forma interconectada,
interdependente, onde não há clãs, onde não há tribos, onde não há divisão de panelinhas, onde as áreas não se comportam dizendo eu sou do time do marketing, eu sou do time do financeiro, eu sou do time do RH. Empresas que têm essa característica provavelmente vão passar muito mal e você não vai ficar incólume no mundo entrópico como é o que está acontecendo agora. Então, olha só, alta confiança entre áreas é um sinal claro de uma cultura forte que sobrevive a crises. Clareza de prioridades mesmo sob pressão. As crises colocam uma pressão absurda na sua empresa, como colocam nas nossas casas, na sociedade em geral. Mas quando se tem uma cultura forte instalada, as pessoas têm clareza do que deve ser feito com prioridade, mesmo sendo pressionadas. Se isso não acontece na sua empresa, é sinal que a tua cultura não é forte o suficiente para suportar crises. E por último, lideranças coerentes mesmo em tempos de crise. Ou seja, a crise vem, mas o meu discurso e a minha prática continuam alinhados. As pessoas sabem que em momentos de incerteza, aqui tem algumas coisas que ainda são certas. Isso, por outro lado, gera uma tranquilidade psicológica para os seus colaboradores. O mundo lá fora está uma tempestade, mas aqui a gente consegue navegar com calma e tranquilidade, mesmo num sistema pressionado, porque nós somos coerentes. Terminando então esse episódio, eu quero dizer para você que a próxima crise não vai avisar quando ela vai chegar, mas a certeza é que ela vai chegar e uma crise vai chegar cada vez mais perto da próxima crise. Se crises são a única constante que a gente vê para esse mundo entrópico, a cultura da sua empresa precisa ser fortalecida. Se você nunca pensou nisso, 2026 definitivamente é o ano. Se você quer começar bem, ao contrário do mundo que está começando mal e provavelmente em termos de crise e vai continuar começando cada vez pior, se você não quer entrar nessa e ter uma empresa que suporta, que é resistente a processos de crise, você precisa efetivamente ter um plano estratégico de cultura organizacional. E é aqui que nós entramos. A Dell não é uma consultoria que vende produtos de prateleira. Nós somos alfaiates de cultura organizacional, porque só existe uma empresa igual à sua, só você mesmo. E nós entendemos com um diagnóstico profundo de cultura organizacional o que deve ser feito para melhorar a sua cultura considerando o teu tamanho, a tua história, o teu mercado, a tua localização geográfica, a indústria que você está. Se você ainda não fez isso, esse é o ano. Nós estamos aqui disponíveis para te ajudar. Entre em contato conosco, nós somos a Dell Consultoria, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil. Bem-vindos ao Dell Insights 2026, eu te vejo no próximo episódio. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.